Bem-vindos mais uma noite nesse canal da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Muito nos alegra a sua presença conosco. Eu queria pedir a você que está assistindo nesse momento, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clica lá em se inscrever e depois deixa um like para que a gente possa contabilizar a sua presença. Eu sou Sidney, um filho amado do Senhor, trabalhando, lutando contra baixa autoestima, timidez e outras tantas quantas o Senhor há de me mostrar durante o tratamento, durante esse progredir na vida, né? E eu queria dizer que hoje nós teremos uma mensagem, uma palestra com a pastora Lilian. Ela vai trazer uma mensagem falando sobre encontros e abraços, reparações e perdão. E no louvor nós teremos a Ana Maria Marinho, acompanhada pela Lourdes Beatriz ao violão, que vai entoar para nós Todavia me alegrarei. Muito nos alegraremos com todo esse trabalho nessa noite, né? Então eu queria deixar aqui o minha admiração por elas, tanto pela pastora como pelas irmãs que vão louvar, e queria que vocês abrissem os seus corações para que pudessem se deliciar com tanta informação maravilhosa que vamos receber. Eu vou passar para elas aqui e antes vou orar com elas. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, da Ana Maria, pela vida da Lourdes Beatriz, pela vida da pastora Lília, toda a sua família, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Que a tua graça alcance cada coração, Senhor, e que possamos, ó Pai, sair daqui nessa noite, Senhor, depois de ouvir essa mensagem musical e a mensagem da tua palavra, Senhor, divulgada, que possamos sair com o nosso coração cheio de alegria. Pai, perdoa as nossas imperfeições, nossos pecados, nossas limitações e ajuda-nos, ó Pai, no nosso trabalho de crescimento espiritual. Perdoa os nossos pecados. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. A graça e a paz, irmãos. É uma alegria para nós estarmos aqui, eu e a Beatriz, adorando o Senhor com vocês. E esse louvor, ele edifica muito os nossos corações, porque ele nos leva a agradecer ao Senhor, a nos alegrar no Senhor em toda e qualquer situação. Então, em nome de Jesus, traz isso para o seu coração nesse momento. Se alegra no Senhor. Mesmo que você não veja as soluções para esse momento que você está vivendo, creia que tem um Deus que tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me alcançar. Por mais pressão que seja a tribulação, o controle sempre está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me alcançar. Por mais pressão que seja a tribulação, o controle sempre está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
essa luta me matar, o desespero me alcançar, por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, creio você também. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se alegre no seu Deus, aquele que é a verdade, aquele que é fiel. Amém? Deus abençoe a sua vida. Boa noite, é um prazer estarmos juntos em mais um encontro do Ministério Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Meu nome é Lilian, eu sou uma filha amada do Pai em recuperação contra a insegurança e controle. Nessa noite nós vamos refletir um pouco sobre encontros e abraços, reparações e perdão, baseada na vida de Jacó. Jacó é irmão gêmeo de Esaú. E eu não vou ler todos os textos que falam da história de Jacó, porque são muitos, você pode encontrá-los no livro de Gênesis, mas eu lerei alguns versículos. E o primeiro texto que eu vou ler encontra-se em Gênesis 31, versículo 3, que diz assim: Disse o Senhor a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó havia usurpado o direito de primogenitura do irmão Esaú. Jacó era o filho preferido de sua mãe, e vendo que Isaac já estava velho e que próximo de transmitir a bênção da primogenitura para Esaú, ela se antecipou e armou uma artimanha, fazendo com que Jacó assumisse o lugar de Esaú. Assim, Jacó recebeu a bênção que era devida a Esaú. Quando Esaú chega em casa, que vai se apresentar ao pai para receber a bênção, Isaac percebe que foi enganado e lamenta dizer a Esaú que não tem mais uma bênção para ele. Esaú fica com muita raiva e querendo matar ao seu irmão Jacó, e Jacó foge
por orientação da sua mãe, vai para a casa de um tio chamado Labão. E ali Jacó passou 20 anos da sua vida. 20 anos sob o domínio de Labão. Jacó teve momentos muito difíceis ali. Mas aquele tempo em que Jacó esteve com Labão, nesses 20 anos, foi um tempo de muito aprendizado e de cura para ele. Deus trabalhou na vida de Jacó durante esse período, porque ele podia ver em Labão muitas das suas atitudes. Ele podia olhar para Labão e ver como era uma pessoa que engana, que usurpa, e ele começou a perceber quem ele era, ter um encontro com ele mesmo. Diante dessa sua insatisfação de estar ali, ele resolve voltar para casa, mas ele teve algumas dificuldades de relacionamento, já estava ficando difícil manterem-se no mesmo ambiente. Ele, a sua família, as suas 2 mulheres, filhas de Labão, seus filhos, o gado. Então ele estava muito inquieto. E ele recebe de Deus essa palavra, que ele devia voltar para sua casa e que Deus estaria com ele. Porque não seria uma volta fácil. Ele teria que se encontrar com o pai, se encontrar com Esaú, refazer os laços. Mas Deus prometeu estar com eles, como esteve com ele durante o tempo que ele esteve ali na casa de Labão. E foi um tempo onde Esaú pôde se encontrar com ele. E nesse encontro com ele, dele percebendo quem ele era, faz essa autoanálise, ele é orientado por Deus a voltar para sua casa. Porque a gente precisa, quando faz o encontro com a nossa história, muitas vezes voltar para a nossa casa, voltar para os nossos, ressignificar a nossa história, rever e fazer reparações em alguns relacionamentos. E assim, Jacó reuniu as suas esposas, seus filhos, seus pertences e começou o caminho de volta para sua casa. E ele, nesse trajeto para sua casa, ele separa alguns bens e manda que seus empregados apresentem, levem a Esaú, vão na frente e levem, numa maneira de quebrantar o coração de Esaú, E ele fica preparando o coração dele, como seria esse encontro com Esaú depois de 20 anos. Como Esaú receberia? Será que ainda havia o intento de matá-lo? E aí seus empregados vão até Esaú, dizendo que ele está indo, apresentando todos os seus bens, e voltam a Jacó dizendo, olha, seu irmão Esaú, mais 400 homens vêm em seu encontro. Jacó é tomado de medo, claro, depois de 20 anos, o irmão poderia estar alimentando ali aquela vingança, reúne 400 homens, e ele fala, como é que eu vou sobreviver se Esaú me atacar? E ele ora e fala com o Senhor, fala, Senhor, o Senhor fez uma promessa de preservar a nossa descendência, ser favorável a mim, tem misericórdia. E você pode ver esse relato em Gênesis 32, a partir do versículo 7. E ele pede que Deus o livre da mão de Esaú. E ele se separa das suas esposas, Ele separa em grupos, e ele fala para um dos servos dele, humildemente se apresentarem a Esaú, mostrando aquilo tudo que tinha, e dizendo assim, olha, o teu servo Isaque, vem atrás. Ele toma uma atitude humilde, porque ele reconheceu o seu erro. Nesse tempo todo ele pôde refletir em suas atitudes, aquilo que ele tinha feito errado, a mágoa que ele provocou no coração de seu pai e de seu irmão, aquilo que ele tinha feito.
e ele não assume, não se vale dos seus bens e da sua posição, do fato de ele ter sido abençoado por Deus, para voltar de maneira arrogante para sua família, não. Ele reconhece que Deus o abençoou, ele reconhece que a sua situação não é fácil, e humildemente ele busca a Deus, e também humildemente ele manda um recado para Esaú e se coloca na posição de servo. E ele se isola, porque ele ainda estava muito apreensivo. E nesse isolamento, nesse momento de solitude, o anjo do Senhor visita Jacó. E ele luta ali com o anjo, porque ele não quer mais continuar da mesma maneira. Ele quer ser tocado, ele quer ser abençoado. Ele quer que alguma coisa aconteça em sua vida. E o anjo o toca, abençoa Jacó, e uma evidência, uma manifestação desse encontro é que ele é tocado fisicamente e o seu nome é mudado. Ele não se chamaria mais Jacó, usurpador, enganador, mas príncipe de Deus. Como é importante nós termos um encontro conosco, percebermos o que precisamos mudar, olharmos para a nossa história, encararmos os nossos erros, termos uma atitude de humildade diante de Deus e também buscarmos esse encontro com Deus, que é aquele momento que Ele nos toca, que Ele muda o nosso nome, que Ele nos ressignifica a nossa identidade, que Ele nos restaura. Assim aconteceu com Jacó. Então Jacó teve um encontro com Deus e ali a sua identidade foi mudada. Ele podia mais uma vez ter a certeza que Deus estava com ele. E assim Jacó continua o seu caminho de volta para casa. E aí no capítulo 33 nós encontramos o relato do encontro. Quando Jacó olhou e viu Esaú vindo em sua direção, ele se lançou no chão humildemente e se curvou no chão 7 vezes. Esaú, diante dessa atitude, ele corre em direção a Jacó, abre os braços e abraça Jacó e beija. Um milagre aconteceu ali, porque 2 naturezas foram tocadas, foram ministradas pelo Senhor. 2 homens, um vingativo, cheio de raiva, teve o seu coração quebrantado e agora ele se torna uma pessoa amorosa que abre os braços para receber o seu irmão, dizendo assim, ó, eu recebo você de novo na minha vida, nós temos uma nova chance. E Jacó também teve um milagre no seu caráter, a sua vida transformada. Então, nesse momento mais tão significativo, entre o encontro entre Jacó e Esaú, e eles se beijam e ali eles travam um diálogo, uma nova oportunidade é aberta para eles. Os encontros com Deus e com os outros, eles nos promovem curas, milagres e reparações. O nosso encontro com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela sempre vai produzir uma mudança, ela sempre vai produzir um caminho de retorno, um caminho em direção ao nosso próximo. A nossa comunhão com Deus, quando é restaurada, também nos move a restaurar a comunhão com as pessoas, a fazermos as reparações, a olharmos a nossa história, a fazermos uma nova leitura, a olharmos para nós, a percebermos aquilo que precisa ser transformado, os caminhos que precisam ser refeitos. Isso é maravilhoso, termos um Deus que é um Deus de novas oportunidades, um Deus que nos restaura, um Deus que promove milagres. E nesse encontro de Esaú e Jacó acontece esse milagre. E Jacó apresenta a família para Esaú e fala, olha, foi Deus que me deu esses filhos. Ele ali, numa posição de humildade, sem arrogância, ele reconhece a bênção de Deus sobre a vida dele. E os dois começam a fazer o caminho de volta.
E Jacó fala para Esaú, olha, eu preciso diminuir o passo, porque crianças e os animais, eles têm um passo mais lento, então eu vou no passo deles, eu vou segui-los aqui, eles são mais frágeis. É importante também que nessa nossa caminhada, que nos encontros, nós estejamos sensíveis aos passos. Nem todas as pessoas estão no mesmo ritmo dos nossos passos, então nós precisamos, algumas vezes, nos nossos encontros, diminuir o ritmo dos nossos passos, para que a nossa caminhada seja no ritmo daqueles que estão mais frágeis, das crianças, dos mais sensíveis. É algo importante, algo que resulta do nosso encontro com Deus, que desperta em nós essa sensibilidade de olhar o outro. E assim, nós vemos ali esse milagre. E é interessante que no versículo 9 e 10, após esse momento primeiro do abraço, do encontro, desse diálogo, Jacó fala para Esaú uma frase muito linda, que ele diz assim, olha, irmão, ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Sabe o que acontece? Quando... Desculpa. Nós temos um encontro com Deus, a gente olha para o outro e começa a perceber que o outro, ele é imagem e semelhança de Deus. A gente é despido daquele desprezo tão comum a nós, pecadores. A nossa indiferença, ela é trocada. E o nosso coração, ele é invadido por amor a Deus. E uma das manifestações do nosso amor a Deus é o nosso amor ao nosso semelhante, ao nosso próximo. E essa frase, ela é muito significativa. Ele olhar para Esaú, alguém a quem ele tinha ofendido, magoado, usurpado. E 20 anos depois, eles se reconciliam e ele percebe o quanto Deus operou milagre, o quanto Deus foi favorável. E que aquele encontro era muito mais que um encontro com seu irmão. Era um encontro com a cura, com a libertação. Ele ali estava ficando livre de todo o peso que ele carregou. Que a Bíblia ela não relata, mas nós como seres humanos imaginamos que 20 anos longe da sua parentela, sendo ali subjugado por Labão, sabendo que enganou o seu irmão, que saiu fugitivo, quais eram as emoções de Jacó? Provavelmente havia muita dor no seu coração pela amargura que ele provocou ao seu irmão. E naquele momento em que, primeiro que ele luta ali com o anjo, que ele é tocado, que o seu nome é mudado. Depois ele aquele abraço, aquele beijo, aquele acolhimento milagroso que Esaú promove, que aquele momento que eles têm ali de restauração, de um novo nascimento, uma nova história sendo construída. Ele olha para o irmão e fala assim, olha, eu olho para você e eu vejo a face de Deus. Que coisa tremenda! É isso que o perdão nos proporciona. O perdão, ele nos liberta, ele tira o peso, ele corrige a nossa visão, ele nos dá uma percepção diferente de nós mesmos e do outro. E é lindo, é muito lindo esse texto. E aí ele fala para o irmão dos presentes que ele trouxe. O irmão reluta um pouco, mas depois aceita. E aí um outro texto muito interessante que Esaú fala para ele assim, olha, vamos seguir em frente. É isso que o perdão nos promove. Ele nos dá a possibilidade da gente caminhar. A gente não fica fugindo mais, a gente não fica caminhando errante, a gente não fica mais sob o jugo de Satanás e das suas acusações. O perdão, ele nos promove a possibilidade de seguir em frente. Jacó podia fazer o caminho de volta para sua casa, porque ele teve um encontro com ele mesmo, ele viu quem ele era e que mudanças precisavam acontecer na vida dele e que essas mudanças, elas não eram promovidas por ele mesmo, nem pelo que ele fizesse, mas ele precisava reconhecer as suas falhas, se render a Deus
e buscar o socorro que vem de Deus. Ele precisava de um encontro com Deus, ser tocado no seu corpo, nas suas emoções, ter a sua identidade mudada, ter a percepção da vida mudada. Ele precisava ir ao encontro do seu irmão, consertar, reparar a sua história, pedir perdão, reconhecer humildemente o quanto ele errou. E assim ter a possibilidade de seguir em frente. E Esaú fala para ele: vamos seguir em frente, eu acompanharei. A jornada de Jacó de volta para casa não seria mais solitária, não seria somente com as suas esposas e com seus filhos e seus servos, seria agora com alguém a quem ele feriu 20 anos atrás, alguém que, humanamente falando, ele não iria mais seguir em frente. Não havia possibilidade de caminhar com Esaú se o milagre não tivesse acontecido, se Deus não tivesse restaurado a vida deles, se Deus não tivesse operado um milagre na natureza de Esaú e de Jacó. Se Jacó não pudesse olhar para Esaú e contemplar a face de Deus, porque o nosso próximo é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e assim ele pôde fazer o caminho de volta. Ele não era mais um fugitivo. O encontro trouxe milagres. Deus trabalhou na natureza deles, e Jacó pôde voltar para casa, pôde voltar para sua origem, pôde fazer as reparações. Os encontros com Deus, ele promove isso, ele promove cura. Nós não precisamos ficar fugitivos de Deus, da nossa história. Nós não precisamos continuar com o peso que a falta do perdão, que a amargura nos traz. Nós podemos experimentar o milagre, o toque do Senhor, nós podemos experimentar a cura da nossa visão, a maneira como nós olhamos o outro, como nós olhamos a Deus. Nós podemos seguir em frente com um novo nome, uma nova identidade, porque não é o nosso erro nem o nosso pecado que nos define. Não são os fracassos da nossa história, não é a nossa história de dor, não são os acontecimentos ruins da nossa vida que definem o nosso futuro. Nós podemos parar naquele momento de solitude e buscarmos ao Senhor e sermos tocados por Ele, como Jacó foi. Jacó não saiu o mesmo ali de Peniel. Jacó não era o mesmo quando ele se encontrou com Esaú. Jacó não saiu o mesmo depois daquele abraço que Esaú lhe deu. A gente está impedido de abraçar por causa da pandemia. E eu sempre digo que os abraços, eles são muito terapêuticos. O meu clínico, ele fala que a gente troca energia. Quanta dor foi tirada da vida de Esaú e de Jacó naquele abraço. Talvez Esaú tivesse ali vivendo aqueles 20 anos assim, segurando a dor, alimentando a mágoa e o ressentimento. E Jacó, por sua vez, também. Ressentimento com as atitudes de Labão para com ele. A dor, a culpa por ter enganado o seu pai e o seu irmão. Mas no momento em que ele vai ao encontro de Esaú e Esaú abre os braços, tudo aquilo que Esaú carregava de dor, de raiva, de amargura durante aqueles 20 anos, caiu. E ele estava ali, de corações abertos, de braços abertos para receber Esaú, Jacó. E da mesma maneira Jacó pôde abrir os braços, deixar cair toda a dor, toda a culpa que ele carregava e abraçar o seu irmão e ali ter restauração. Deus é um Deus que é o Deus da restauração.
E Ele não quer que a gente continue da mesma maneira. Eu não sei qual o encontro que você precisa ter. Quais os encontros que você precisa ter. Quando eu reli esse texto, em fevereiro, esses versículos, esses capítulos ficaram assim... Esse ano, quando eu os reli, meus olhos foram abertos para essa questão dos encontros, dos abraços, de voltar à nossa história, de fazer as reparações. Meus olhos foram abertos para esse momento do abraço, do beijo e da fala de Jacó para Esaú. Meu irmão, eu olho para vocês, olha, se não me acontecer mais nada, eu já estou satisfeito, porque quando eu olho para você é como eu ver a face de Deus. E quando Esaú diz para ele, vamos seguir em frente, eu vou te acompanhar. Você não precisa caminhar sozinho. Deus, Ele está disponível e disposto a caminhar conosco. A nossa caminhada não precisa ser solitária. Jesus disse que Ele nos deixaria o Consolador. E o Consolador estaria conosco todos os dias. Jesus disse que Ele também estaria conosco até a consumação dos séculos. E também Ele nos deu pessoas, Ele nos deu uma família, nos deu irmãos, amigos, para caminharem conosco. Nem sempre os relacionamentos são fáceis. Muitas dores nós vivemos dentro das nossas casas com as nossas famílias. Mas também é dentro das nossas casas e com as nossas famílias que nós experimentamos as maiores curas. As curas que são necessárias para nós seguirmos em frente. Nós precisamos voltar para casa. Após o encontro conosco, após o encontro com Deus, nós precisamos voltar para casa. Fazer as reparações que são necessárias. Olhar no olho dos nossos amados e dizer para eles, olhar para vocês é como olhar para a face de Deus. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para sermos seres relacionais. A gente cresce, a gente é curado, a gente é restaurado nesses relacionamentos, nessas possibilidades de encontro que Deus nos promove. Depois nós vemos ainda o decorrer da vida de Jacó, tudo que Deus ainda fez na vida dele. Mas esses encontros foram importantes para que ele chegasse à velhice e depois partisse em paz. É importante que tenhamos um encontro com Deus. É importante que tenhamos um encontro com a nossa história. É importante que nós tenhamos encontro com os nossos algozes e com aqueles que nós ofendemos. É importante que nós façamos o ritual do abraço, de abrir os braços, dando ao outro uma nova chance, uma nova possibilidade, dando a nós mesmos uma nova possibilidade de novos relacionamentos. A gente pode seguir em frente, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que Ele nos abençoa. Olha, toda a nossa comunhão com o Pai, ela vai promover comunhão com o nosso próximo. E quando todo esse tempo de pandemia acabar e nós estivermos livres para abraçar, eu desejo muito abraçar as pessoas. Desejo muito abraçar os meus familiares, os meus irmãos, os meus sobrinhos, os irmãos, os amigos da igreja. Eu desejo muito que nesses abraços eu possa estar deixando um pouco de mim neles, um pouco do meu amor, e recebendo deles também o amor. Também a dor que há no meu coração e no coração deles, fazendo essa troca que nos ajuda na caminhada, que faz a caminhada ser mais leve. O Senhor Jesus é aquele que muda o nosso nome. Nós não somos mais chamados de fracasso, derrotados, desgraçados. Nós somos filhos e filhas amados do Pai, filhos e filhos cheios da graça, filhos e filhos para quem o Senhor olha e diz assim, este é o meu filho, que me dá muita alegria. Que possamos ir ao encontro do Senhor, que possamos ir ao encontro da nossa família,
que possamos buscar as reparações, as restaurações relacionais, nesse tempo de tanta polarização, de tanta discussão, de tanta animosidade. O Senhor Jesus nos chamou para o ministério da reconciliação, para o ministério da paz, para o ministério do amor. E o encontro com o nosso Deus, Ele nos promove nisso. Que nós possamos seguir em frente, como Jacó seguiu. Seguir o caminho da paz, do perdão, da restauração. E nos encontros da vida, nos abraços da vida, vivermos os tempos das reparações, do perdão e da liberdade que Deus tem para nós. Deus abençoe você, que você tenha sido edificado e abençoado com essa porção da palavra de Deus. Palavra que nos traz cura, que nos renova, que nos apresenta novas possibilidades. Palavra que nos garante que milagres acontecem. Eles podem acontecer nos seus relacionamentos também, na sua vida, porque Deus não mudou. Deus abençoe e guarde você. Tenha uma boa noite, guardada na presença do Senhor, desfrutando da paz dele, paz que excede todo entendimento. Muito obrigada. Obrigado pela sua participação conosco em mais essa noite. Espero que tenha saído daqui satisfeito o seu coração, cheio da presença do Espírito Santo de Jesus. Eu te peço agora, Senhor, que Tu abençoes a nossa vida, Senhor, nossa semana, esta noite, a semana, Senhor, nos preparando, Senhor, para momentos maravilhosos na Tua presença. Então eu quero pedir a vocês que nos prestigiaram nessa noite, que se lembrem, na próxima quarta-feira estaremos divulgando outra mensagem, com outros louvores, para encher os nossos corações. Até a próxima semana, se Deus permitir, na presença de Jesus. Amém.